E eu queria que você abrisse, conforme todos já sabem, pelo menos eu acredito que sim, no livro de Atos, capítulo 13, que é a nossa sequência natural, tendo em vista que estamos aí numa viagem com o apóstolo Paulo durante alguns meses. Acredito que já estamos, se não me engano, há mais de 2 meses, e hoje nós iremos iniciar, digamos que um novo ciclo, uma nova etapa dessa trajetória de Paulo, este apaixonado discípulo e seguidor de Jesus. Então, para tanto, vamos ler Atos 13, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 13. Quando eu disse que hoje a gente inicia um novo ciclo, é porque, de fato, hoje a gente inicia a etapa das viagens de Paulo, que, diga-se de passagem, será o volume maior daquilo que a gente vai ver. O que a gente viu até agora é só, digamos que, uma introdução para o que a gente vai ver até aquela etapa final, que é quando Paulo, depois de 3 viagens missionárias, chega a Roma e de lá somente sairá para a sua casa celestial. Mas, de modo que, em termos de viagem propriamente dita, eu diria que a viagem com Paulo começa hoje. Hoje mesmo começa a viagem que a gente faz com Paulo nessa sua peregrinação de pregação do Evangelho. Então, Atos 13, verso 1, quem encontrou aí já diga bem forte amém. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, que significa que foi criado com, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul, governador de Chipre, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, e aqui é a primeira vez que o Novo Testamento chama Saulo de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava
quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, conforme cantamos aqui, obrigado pelo dia, obrigado pela graça, obrigado pelo amor que nunca morre, obrigado pela vida eterna, obrigado por esta manhã. Nós te damos graças e te pedimos que a revelação do Teu Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente e nos faça não apenas entendidos da Escritura, mas nos faça sábios da palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, conforme eu disse, aqui literalmente a gente pode afirmar que a viagem começou. A viagem começou e conforme a gente vai vendo, ela não foi fácil. E talvez o primeiro indicativo de que essa trajetória peregrina, missional de Paulo não é fácil, é que você já tem a primeira baixa logo no início, que é a desistência de João Marcos de continuar a jornada em virtude dos primeiros confrontos que já vão dando sinais. E nós veremos muitos confrontos, nós veremos muitas dificuldades, nós veremos muitas adversidades. Mas hoje o confronto que a gente vai enxergar aqui é o confronto entre aquilo que é contra aquilo que parece ser. Você vai perceber que durante esses domingos de manhã, a partir de agora, nós vamos encontrar Paulo indo aos mais diversos lugares. É óbvio que até por ser de manhã a gente tem dificuldade de usar o telão. Mas se a gente pudesse usá-lo, a gente, quem sabe, faria aí um barquinho fazendo essa rota, e você vai perceber como Paulo, de fato, peregrinou. E passou muito tempo em navios de um lugar para outro. Agora, antes da gente adentrar de cara nessa viagem, existe um prelúdio o fato deles iniciarem propriamente dito. Existe uma etapa inicial que acontece no interior de uma igreja, que são os direcionamentos que o Espírito dará a esta igreja e que culminará com essa viagem missionária de Paulo. E aí, quando a gente vai tratar sobre esta igreja, a igreja de Antioquia, e que nós, domingo passado, já tivemos a oportunidade de ver algumas coisas sobre esta igreja, que era, por exemplo, uma igreja alimentada pelo Evangelho, nós não temos dúvida nenhuma. Visto que se diz nos textos do capítulo 11 de Atos, que durante cerca de um ano, Paulo e Barnabé ensinaram aquela igreja. Então era uma igreja que cresceu com substância, com conteúdo, com consistência do Evangelho. Razão porque essa consistência do Evangelho se percebeu no fato de que aquele grupo pequeno começou a ser chamado pelos de fora, que os percebia, que ouvia a pregação da vida, e passaram a chamá-los de cristãos. Razão que é em Antioquia, conforme nós vimos,
que pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Depois que era uma igreja que estava totalmente aberta para os carismas do Espírito, para os dons do Espírito. Por isso que você não vai encontrar dificuldade em a presença de profetas. E conforme a gente falou, a profecia ela é anunciativa e ela é também preditiva. A profecia anunciativa é aquela que Paulo e Barnabé fez, quando durante cerca de um ano ensinaram o Evangelho. É uma profecia, porque a definição básica do profeta é aquele que traz de Deus uma palavra para outros. Diferente do conceito de sacerdote, que é aquele que a Deus apresenta o povo, o profeta é aquele que ao povo apresenta Deus. Então, existe a profecia anunciativa, que é aquela que anuncia, que expõe os caminhos do Senhor. E foi isso que Barnabé e Saulo fizeram. E é isso que a gente está tentando fazer. E é essa a razão da igreja existir. Dizer qual é o caminho do Senhor. Ou como fez João Batista, que preparou e endireitou os caminhos daquele que viria. Então, ser profeta é isso, é anunciar os caminhos do Senhor. Mas o conceito de profeta, ele se exacerba sobre isso. E ele também alberga a ideia da predição. É quando se afirma sobre Deus e sobre outros coisas que vão acontecer. E a gente viu isso aqui. A igreja de Antioquia era uma igreja aberta aos carismas. Eu vou falar ainda mais um pouco sobre isso hoje. Mas eu digo isso porque ali nós vimos que o profeta Ágabo anuncia uma fome que foi constatada a veracidade de tal profecia pelo fato de que o escritor Lucas, descrevendo isso tempos depois, diz que de fato veio nos dias de Cláudio. Mas essa igreja era também de um espírito caridoso, de um espírito amoroso, e eles fazem lá um levantamento voluntário de ofertas para levar aos irmãos pobres de Jerusalém, pelo que Saulo e Barnabé são aqueles que vão com os donativos até os presbíteros de Jerusalém. Então é óbvio que a gente está falando de uma igreja saudável. Então é óbvio que a gente está falando de uma igreja sadia, de uma igreja que caminha conforme Deus. Mas eu preciso lhe advertir de uma coisa, e isso que eu vou falar hoje, eu quero que você discirna e acolha no coração, porque isso vai servir para o que a gente está falando aqui, para muita coisa quando você lê o Novo Testamento. É que não existe no Novo Testamento a ideia da apresentação de um modelo de igreja perfeita. Você não encontra isso. Você não vai encontrar no Novo Testamento algo que sugira, olhe, está vendo isso aqui? É assim que a igreja deve ser. Está aqui o padrão perfeito da igreja. Não, não existe isso. Aí você diz, não. E você diz, nem a de Jerusalém, nem a de Jerusalém. Ou você não percebeu as imperfeições da igreja de Jerusalém? As imperfeições que fez com que as viúvas helenistas fossem preteridas das viúvas judias na distribuição diária, conforme ensejou o surgimento do diaconato, porque os apóstolos disseram, a gente não vai parar de orar e de pregar para servir as mesas. O que é isso? É uma igreja se ajustando. Ou ainda uma igreja que ficou enxergando o seu próprio umbigo, que é preciso que venha a perseguição para que ela acorde para o seu chamamento transcultural. Não existe esse modelo de igreja perfeita.
Da mesma forma, a gente precisa olhar para Antioquia. Antioquia não era uma igreja perfeita. Paulo não era um homem perfeito. Barnabé não era um homem perfeito. João Marcos não era. Tanto é que a gente vai ver daqui a pouco que Barnabé e Saulo, eles têm um atrito. Então, se não existe igreja perfeita, nem aqui no Novo Testamento, aí você diz, mas pastor, e se a gente pensar só nos 12 apóstolos, será que não são perfeitos? Óbvio que não. Nem com Jesus presente eles eram. Depois, sem Jesus, é preciso que Paulo ainda dê umas broncas em Pedro, por causa da sua disfarçatez perante os judeus, desse comportamento dúbio, com gentio é uma coisa, com judeu é outra. Então, para a gente começar a entender as coisas, não existe uma igreja que a gente olhe e diga assim, olha, essa é a igreja que a gente vai perseguir para ser igual a ela. Não. Nós temos Jesus. E o que Ele encarnou para sermos igual a Ele. Agora, o que a gente encontra aqui são irmãos, são discípulos como eu e como você, que estão na sua época, no seu tempo e na sua geração, procurando fazer os aplicativos do Evangelho e viver conforme Deus. De modo que nós olhamos para essas igrejas e nos inspiramos. Conforme o autor de Hebreus diz que nós só temos um foco, que é o autor e o consumador da nossa fé. Mas nas arquibancadas da existência, tem muita gente que a gente pode olhar e se inspirar, mas volta o foco para ele. Então eu estou olhando aqui e vejo a igreja de Jerusalém como era uma igreja desprendida dos bens materiais. Como era uma igreja escatológica que vivia sob uma consciência de uma volta de Jesus daqui a pouco. De modo que ela nem se preocupava em se desfazer dos bens. Esse espírito de entrega ao que seja eterno me inspira. Mas eu não posso ficar só olhando para a igreja de Jerusalém, porque senão eu vou tropeçar nos seus erros. Por isso que meu foco é Jesus. A igreja de Antioquia tem tanta coisa linda que eu olho e me inspiro. Mas eu sei que estes irmãos estão fazendo no seu tempo e na sua geração os aplicativos do Evangelho conforme as suas consciências, de modo que eu também devo fazer isso, ainda que inspirado por este legado histórico que nós temos. E se você pensar no período extra-bíblico, da mesma forma, ou mesmo se você olha para as igrejas do Apocalipse, você vai ver que pouquíssimas igrejas não recebem nenhuma repreensão, como, por exemplo, Filadélfia, mas não quer dizer que Filadélfia é o modelo de igreja perfeito. O que ocorre é que assim é em todo tempo na história. Por isso que você eleger uma fatia da história para dizer assim, ó, esse grupo aqui na história, seja eles quais forem, seja os puritanos, seja os reformados, seja com aqueles que se embrenharam nas missões do século XIX, seja quem for, você deve se inspirar nos aplicativos do Evangelho que eles fizeram para a sua geração, mas com discernimento, sabendo dos erros, das falhas, porque o seu foco é Jesus. Então, entender isso já vai ampliar os horizontes da nossa percepção. Amém, meus irmãos? Já vai ampliar. De modo que eu sou agente da minha própria história, e no meu tempo e na minha época, eu devo fazer os aplicativos do Evangelho para a minha vida, tendo Jesus como referência, tendo Jesus como foco, tendo Jesus como sendo o alvo e a meta, e aprendendo na história com tantos outros que fizeram a mesma tentativa e viveram o Evangelho também. Para a gente não andar com saudosismos bobos, de que a gente tinha que ser daquele jeito. Ora, tem muita coisa que a gente tem que ser e outras não. Tem outras que não tem o menor sentido mais para a gente. Por exemplo, para não dizer que eu não vou dar um exemplo
concretos. Deixa eu dar um exemplo que a gente vai tratar isso lá na frente. Mas, por exemplo, lá na época da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 15, foi dada uma recomendação que, por favor, evitem comer a carne de animais focados, o sangue e aquela coisa toda lá, que só faz sentido por causa da presença de judeus de uma cultura específica, dos escandalizamentos próprios de milênios culturais, que hoje não faz o menor sentido. É preciso a gente ter esse cuidado, porque senão nós não vamos discernir bem as coisas, compreender que cada época tem a geração que faz os seus aplicativos e que a gente aprende, mas que há desafios do agora, há desafios do hoje que não existiram lá atrás, e eu tenho que ter o discernimento de compreender o Evangelho hoje, de discernir a palavra encarnada hoje e viver o Evangelho agora, com desafios e questões e problemas que não tinha antes, mas tem hoje. Uma vez que a gente tem essa percepção, e sabe-se que não existe esse modelo de igreja perfeita, perfeitos são os princípios que de Jesus emanam, e eu devo aplicá-los. Eu olho para Antioquia e encontro, além de tantas virtudes, uma outra virtude, que é a virtude de uma igreja que possuía uma liderança saudável. Veja comigo o que diz o versículo 1. Olha que coisa está aí. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Agora olhe bem aqui para mim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que é que estes termos designam? O que é que estas palavrinhas apontam? Profetas e mestres. Apontam para dons de Deus, para um grupo de pessoas, para algumas pessoas, dons de Deus, que possuem, pela sua própria natureza, o efeito de instruir outros, de guiar outros, de liderar outros. Você encontra outros termos no livro de Atos. Por exemplo, no capítulo 12, no finalzinho, se diz que Paulo e Barnabé levaram as ofertas aos presbíteros de Jerusalém. Então, presbítero já é outro termo. Episcopos, que se traduz por bispo, também está aqui presente. Você encontra expressões como anciãos, também está aqui presente. Você encontra Paulo dizendo que Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores. Está aqui também. O que é que eu queria que você discernisse comigo? É que se você me perguntar, pastor, qual deve ser o modelo de liderança de uma igreja, segundo o Novo Testamento, em termos de nomenclaturas de posições, eu lhe digo simplesmente isso não existe. Não existe. Algo que diga assim, que é a disputa na história. Você, quando lê a história, você vê as disputas em função disso. Os batistas dizem, não, nós não temos presbíteros, nós só temos o presbítero único, que é o pastor, e diáconos. Os congregacionais, século 17, 18, disseram, nós não, nós teremos a pluralidade de presbíteros, a semelhança dos presbiterianos, e diáconos. Os episcopais, como a igreja anglicana, diziam, não, nós temos hierarquias maiores nos bispos que governam um grupo maior de igreja. E aí vai. De modo que a gente não pode se perder no labirinto dessas definições. E, portanto, o que é que precisa ser realçado para a gente aqui pela manhã sobre essa liderança? É que a gente precisa entender que a liderança ela era reconhecida
não pela investidura oficial, mas ela era reconhecida pelo dom que o indivíduo possuía. Está me compreendendo? A liderança era reconhecida pela vocação percebida e não pela investidura. Por exemplo, existem pessoas que hoje possuem uma investidura de pastor. Eles são chamados de pastores, eles fizeram um seminário teológico, eles foram ordenados conforme o rito da denominação que ele pertença. Ele é chamado de pastor, mas às vezes não tem o dom. Tem a investidura, mas não tem o dom. E outros podem até ser que tenham o dom, mas não tem a investidura. O que eu quero que você entenda é que nesse período aqui não havia seminário, não havia concílio, não havia nada disso que legitimasse a investidura de um título. Havia o dom expresso na igreja e reconhecido espontaneamente por essa mesma igreja. É assim que é. Uma vez que a gente entende isso, o texto vai dizer que na igreja de Antioquia havia gente com o dom da profecia, e havia gente com o dom da didascalia, do ensino, da instrução. E nos dá, inclusive, o nome destes tais, que sem distinguir quem é o profeta e quem é o mestre, posto que alguns até acham que profeta e mestre seria apenas dois termos para significar o mesmo dom, já que a profecia anunciativa é uma forma de didascalia, que é uma expressão grega que tem relação com o ensino, com a didática. Alguns até acham que não é só profetas e mestres, ou profetas e mestres são a mesma pessoa. A gente nunca vai saber com exatidão como era essa organização, está fora da nossa condição de compreender, porque não há registro sobre isso. Porque o Novo Testamento, em sendo a Escritura, pela providência de Deus que nos chegou, nos diz o que é relevante sabermos. E o que é relevante sabermos é que gente tem dons que vêm de Deus e usam estes dons para o benefício da igreja, sem nos dizer aqui um manual de hierarquia. A isso quem faz somos nós. E que se o fizermos com o espírito do Evangelho é bom, e se o fizermos apenas para exacerbar uma estrutura de poder é ruim. Mas o que nos diz aqui é gente que serve a Deus, servindo ao outro com o dom que Deus lhe deu. E nesse caso, havia profetas e mestres, e entre os tais, diz aí, por exemplo, o próprio Barnabé. Alguém já diz, mas pastor, essa listazinha, será que o primeiro aí não é o líder maior? Será que Saulo está no final, não é porque chegou por último? É a gente que fica querendo encontrar cabelo em ovo. Mas o que se diz é só isso, profetas e mestres, gente que serve a Deus com o dom que recebeu, é ponto. Vamos passar? Para a gente sair daqui? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado colasso de Herodes, o tetrarca, e o nosso amigo Saulo, está aqui. Entre estes que eram os que serviam a igreja com os seus dons, e que em virtude da natureza do dom do ensino, havia, sem dúvida alguma, uma certa relevância, posto que os encaminhamentos daquele grupo se dava por meio destes homens. E ao dizer que eram assim, e ao fazer esse destaque nestes homens, o que se está destacando é o que o desenrolar dos acontecimentos, como por exemplo, estes homens estarem orando e jejuando e ouvirem a voz de Deus, significa que através destes homens, desta liderança saudável, dessa gente que serve a Deus com os seus dons e discernimento, o Senhor vai agindo por meio da igreja. Por isso que, para a gente poder adiantar,
a lição que eu extraio disso aqui, o aplicativo que eu faço disso aqui, é que a importância de nós termos gente que guie o povo de Deus com essa consciência, não da investidura, não do título, não da cadeira, mas do dom. Não da roupa, não do título. Porque se a ênfase for essa, a gente está perdido. E o povo está perdido. Será cego guiando cego, se a ênfase for nas estruturas, nas hierarquias e não no dom, posto que o que abençoa a igreja é Deus por meio dos dons do Espírito. É isso que abençoa, é isso que dá encaminhamentos, é isso que dá direcionamento. É gente que diz assim: eu reconheço o dom de Deus e eu paro, eu ouço, eu atento, eu sigo, eu discerno, eu abraço, eu aceito o conselho, porque eu sinto que é dom de Deus, e não porque tem o título, e não porque senta na cadeira, mas porque se percebe o dom. É uma igreja do carisma, é uma igreja pneumática, é uma igreja do Espírito, é uma igreja que não se amarra, é uma igreja que caminha de fato pelo sopro do Espírito, e que se reconhece esses dons. Ora, a consequência disso é o que se tem no versículo 2, a consequência. É que o versículo 2 diz: enquanto adoravam o Senhor. Olha o que é que pode acontecer, escute bem isso. Olha o que é que pode acontecer com uma igreja que viva sob essa consciência de uma sensibilidade do Espírito. Não é sem razão que Lucas ponha os líderes da igreja e depois diga o que aconteceu com essa igreja. Não é sem razão, uma coisa está conectada à outra. O Senhor falou para aqueles homens, o Senhor guiou aqueles homens, porque eram pessoas, era gente que era sensível a Deus. E o que se diz é que enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Antes da gente ver o que é que o Espírito Santo disse, vamos pensar um pouco sobre esse dizer dele. Disse o Espírito Santo. Você me perguntar, como foi que o Espírito Santo disse? De que forma ele disse? Qual foi o modus operandi do dizer do Espírito? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei. Eu não sei como foi. Uma revelação, um sonho, um profeta que se levantou conforme Ágabo se levantou para falar da fome. O que eu sei é que houve consenso. O que eu sei é que todos discerniram que assim era. Talvez alguém que me escute dizendo essas coisas diga: pastor, mas fica muito solto não assim? A gente queria as coisas mais amarradinhas para a gente saber como foi que aconteceu, mas a gente não sabe mesmo. Jesus disse que é assim que é aquele que nasceu do Espírito, o vento sopra onde quer. Não dá para quem gosta das coisas encaixotadas, não dá para seguir a sequência. Para quem gosta de encaixotamentos que dizem assim: ah não, mas eu quero saber 1 mais 1, se é igual a 2, como foi que disse, de que forma foi, não sabemos. E não há quem saiba como se deu o dizer do Espírito. Não há quem saiba como foi esse discernimento. Será que foi alguma coisa que alguém chegou e disse assim: há um testemunho interno aqui em mim. E o outro disse: há também em mim. E o outro disse: também em mim. E o testemunho interno aqui é: Deus está chamando Paulo e Barnabé para uma obra. Sem precisar de profecia, pode também. O que eu quero que você entenda, que não sabemos como o Espírito diz. E não saber o como é natural para quem conhece o Espírito. Ou não é? É natural para quem sabe da liberdade do Espírito. Deveria ser o mais natural a gente dizer: a gente não sabe como foi. O que a gente precisa saber é quando for com a gente. O que a gente precisa discernir é quando Ele falar com a gente.
A gente tem que discernir. Mas você veja como hoje em dia está um buraco negro da gente para eles. Você percebe que há um obstáculo. Você percebe como nós somos uma geração que não sabe discernir. Porque a gente anda sobre os polos, ou da banalidade de que toda coisa que acontece foi Deus que me disse, só porque Deus me falou, porque Deus me disse, porque eu senti, porque Deus disse, porque Deus falou. É tanto Deus disse. Porque ou é a banalidade do nome do Deus que disse de tudo na vida, porque a gente às vezes não quer assumir as nossas responsabilidades, aí a gente transfere para Deus mandou. A gente não quer assumir as nossas opiniões, aí a gente transfere para o Deus disse. Só para depois a gente mudar a opinião e dizer assim, mas eu acho que ele disse diferente. Só porque a gente não quer dizer assim, é eu que penso assim, é eu que acho assim, é eu que sinto assim. Aí a ausência dessa coragem de assumir as coisas faz a gente ficar transferindo para Deus, porque ora, se eu chegar numa conversa com você, e eu conversando com você, eu disse, mas você está dizendo isso, mas Deus me disse assim, e acabou a discussão. Concorda comigo? Acabou a discussão. Está eu conversando com Ars, está eu conversando com o Diego, está lá a gente, conversando. Aí um chega e diz, pastor, mas não é assim não, porque Deus disse que não era. Acabou essa discussão, eu vou brigar com Deus? A gente sabe que não é assim. Só é assim porque existe uma banalização do Deus disse, que não havia aqui. Mas por outro lado, você tem outros extremos de Deus que diz assim, é verdade, pastor, mas só que tem uma coisa, Deus disse ali, mas nunca mais Deus diz nada. Aí fica até mais fácil, né? Aí fica fácil também. Beleza, Deus, a gente não sabe como Deus disse, mas o que nos conforta é saber que Deus não diz mais nada. Aí chega a dar aquele alívio. Deus também não diz mais nada, estou tranquilo. Estou tranquilo porque Deus não diz mais nada. Eu acho isso um outro extremo. Porque eu sei, e talvez na sua experiência particular você saiba, como Deus ainda diz ao nosso coração. Diz, como Deus fala. Portanto, é preferível caminhar nesse chão do que não me seja tão palpável, mas querer ser sensível à voz de Deus. Essa igreja era. O que é que o Espírito Santo disse? O que é que ele falou para estes homens? O texto afirma, uma vez estando eles adorando ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Terceira coisa que eu preciso falar aqui, porque a gente ainda tem o confronto com o mágico. Mas a terceira coisa que eu acho bonita aqui é essas especificidades vocacionais, que é uma coisa que existe hoje também. Por exemplo, há coisas que Deus quer fazer através de alguém e que não é através daquele alguém, não é através do outro. Não foi Simão, não foi Lúcio de Cirene, não foi nenhum desses outros aqui. A quem o Espírito separou foi a Barnabé e a Saulo. Aí você acha que foi algo assim, tipo uma loteria, e Barnabé e Saulo, eita, foi a gente, e agora? Não. Já há o testemunho interno. Já há em Barnabé e Saulo o testemunho interno, porque quando Deus disse, quando Deus diz, não há confusão. A clareza, tudo é cristalino. E Barnabé e Saulo tomaram aquilo como a confirmação da vocação que cada um tinha. E aí eu lhe digo com muita tranquilidade, que o que você encontra aqui são chamados vocacionais específicos, e que ninguém deve se sentir culpado por não ter aquela vocação que o outro tem. Por exemplo, às vezes alguns testemunhos de missionários transculturais
faz o povo se sentir tão culpado. Meu Deus, eu não sou crente, eu não estou lá no Estado Islâmico pregando o Evangelho. Jesus, eu não presto, Jesus, eu devia estar lá no Estado Islâmico, ou eu devia estar em alguma fronteira de guerra civil, e eu estou aqui trabalhando, vindo para a igreja domingo de manhã. Meu Deus, fica nessa angústia. Para quê essa angústia? Por que essa angústia? Cada um saiba de si mesmo diante de Deus. Amém? Cada um saiba. Cada um seja sensível a discernir qual seja o seu chamamento específico. E aí eu volto a dizer o que eu disse. E ninguém sabe qual será o seu chamamento específico se não discernir quando Deus fala. Quando Deus fala, nos modos mais diversos de falar, mas quando Deus fala no testemunho interno, quando Deus fala da maneira que Deus quer falar, e que este falar de Deus é segundo Jesus, o que não contraria a verdade do Evangelho, mas que segundo Jesus Deus fala. Então são estes chamados vocacionais que Barnabé e Saulo discerniram. E uma vez tendo discernido, o que se diz é a coisa mais bonita, porque assim, versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É tão bonito isso aqui, porque é a igreja pneumática. Ela anda em comunhão com o Espírito. A igreja pneumática, do pneuma, do Espírito. Porque o que se diz no versículo 3 é, os enviaram. E o que se lê no versículo 4 é, enviados pelo Espírito. Percebeu aí que interessante? O versículo 3 dizia, a igreja os enviara. E o versículo 4 inicia dizendo, e foram enviados pelo Espírito, porque a igreja pneumática, ela age em concordância com o Espírito. E aqui a gente, de fato, inicia a viagem de Paulo. Paulo, Barnabé, e lembra de João Marcos, que veio com eles lá de Jerusalém, quando eles foram levar a oferta? Que eu disse a você domingo passado, que essa vinda de João Marcos ainda ia dar pano para manga? Pois é, está lá o jovenzinho João Marcos, entre Paulo e Barnabé, e começa a viagem. Eles desceram a Seleucia, dali é uma cidade portuária, navegaram para a ilha de Chipre, e uma vez que chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Ouça bem uma coisa aqui. O que você leu aqui é o programa natural de Paulo. Toda vez que Paulo chega num lugar, a primeira porta que Paulo entra é a porta aberta das sinagogas. Ele é judeu. E toda vez que Paulo chega em qualquer cidade que seja, o primeiro lugar que Paulo vai é a sinagoga. E lá anunciou a palavra, tendo João Marcos como auxiliar. O que se diz que aconteceu aqui em Salamina, não descreve nenhuma rejeição dos judeus nas sinagogas, que é o que a gente vai encontrar das formas mais reiteradas na sequência da leitura. Pregaram na sinagoga em Salamina e saíram viajando por toda a ilha de Chipre. E nesse viajaram por toda a ilha, nessa frase, viajaram por toda a ilha, ora, obviamente que houve uma ebulição, houve um comentário geral da pregação de Paulo e de Barnabé. As coisas fluíram, comentaram. A ilha de Chipre foi a primeira região impactada pela pregação desses missionários itinerantes. De modo que, quando eles chegaram até Pafos, ali eles encontraram um primeiro confronto. O confronto que eu estou chamando entre aquilo que é contra aquilo que parece ser.
Os comentários da pregação de Paulo na ilha de Chipre foram tantos que o procônsul da ilha de Chipre, o procônsul que era uma espécie de governador, Sérgio Paulo, ele chamou Paulo e Barnabé porque, sendo culto, sendo inteligente, querendo novidades, mas ao mesmo tempo talvez já emulado pelo Espírito Santo, ele disse: traz aqui estes homens para eu ouvi-los. Eu quero que você entenda que de Seleucida eles navegam até Chipre, Salamina e Pafos, viajam toda a ilha e chegam em Pafos. O que se diz é que a ilha de Chipre foi a primeira região sacudida pela palavra. O que é que aconteceu quando eles foram até o procônsul? Ao chegarem no procônsul, antes de chegar no governador, tinha um assessor. E o assessor era um judeu. Note isso, judeu. E o nome desse assessor era Elimas. Mas é dito no versículo de número 6, chamado Bar-Jesus. A palavrinha Bar, no hebraico, Bar, ela significa filho de. Por isso que, por exemplo, Bartimeu é o cego filho de Timeu. Bartolomeu. Essas expressões, Bar significa filho de. O fato é que este falso profeta, este mágico, ele era Bar-Jesus, filho de Jesus. Aí você diz: ih, ficou estranho? Porque o nome Jesus era muito comum, é como José, é como João, José, João, Simão, Jesus, nomes comuns. E achou do nome do infeliz ser Bar-Jesus, filho de Jesus. Por isso que você vai ver que quando Paulo desce o cacete, ele diz: filho de Jesus nada, filho do diabo. Mas segura a onda aí, que eu chego lá. O nome era Bar-Jesus, filho de Jesus. É assim que ele era chamado. E diz que ele praticava magia. É bom que você saiba que entre os judeus havia muita prática de misticismo. Entre os judeus havia. E há, ainda hoje. Talvez a cabala judaica seja a maior expressão do misticismo judaico. Entre os judeus, por exemplo, havia grupos de exorcistas, espécies de caças fantasmas. Você vai encontrar também exorcistas que andam procurando o demônio. Então, entre os judeus havia essa gente que tinha essas habilidades sobre-humanas, mágicas, fraudes, estelionatos ou mesmo magia diabólica. E esse indivíduo, também chamado de falso profeta, era assessor do cara que mandava na ilha e que queria ouvir, porque estava ávido pela sua inteligência aguçada, de gostar de ouvir, de ao mesmo tempo essa emulação do espírito que o procônsul não sabia, mas a vontade dele era ouvir, e aí ele era alguém culto, e ele queria questionar, ou havia uma sede nele. Só que até chegar no bendito tinha o mágico. Por que que o procônsul queria ouvir Paulo e Barnabé? Pare um pouquinho e pense comigo. Por que que o procônsul queria ouvir Paulo e Barnabé? Por causa do corre-corre da notícia da pregação de Paulo e Barnabé, que alcançou a ilha inteira. Deixa eu só abrir um parêntese aqui bem ligeiro. Eu até postei no meu Face, acho que foi ontem, dados de um livro que eu estava lendo, e que a gente, na verdade, para impactar uma região, não precisa de muita coisa. Hoje em dia a gente acha que para impactar uma cidade, a gente tem que ter programa no rádio, se tiver na televisão é melhor, fazer grandes cruzadas, botar carro de som. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Mas eu estou dizendo que quando você olha inspirado nessas igrejas, principalmente do período bíblico,
Você percebe que só com a boca havia um tumulto. Por isso que quando mais tarde Paulo chegará com Silas, já não mais Barnabé, mas com Silas no templo, os judeus dirão: aí estão aqueles que estão colocando o mundo de ponta cabeça. Agora era só a boca que eles tinham. A boca e a vida. No quarto século, antes da igreja se tornar religião oficial, ainda sob o calor das perseguições romanas, o que se tem como dado provável é que os cristãos não representavam mais do que 6% no mundo greco-romano, e ainda assim foram capazes de atrair a atenção do imperador. O que é isso? Por que é assim? Por que esse impacto? Ora, é pelo poder da palavra pregada e vivida. Menos religiosidade, menos esteticidades e mais autenticidade de viver. Isso impacta. Chegou no governador e ele quis ouvir. E aí o versículo de número 8 diz: mas Elimas, o mágico, visto que esse era o significado do nome Elimas, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. O que significa dizer que o interesse do governador da ilha de Chipre não era só um interesse especulativo. Porque quando se diz que Elimas quis desviá-lo da fé, significa que no governador já havia um acolhimento da palavra. Não era só especulação, eu quero ouvir para saber quais são as novidades, como aconteceu, por exemplo, no Areópago de Atenas, que os filósofos ficavam lá dizendo: fala, Paulo, quais são as últimas novidades. No procônsul não há essa avidez apenas especulativa, há um desejo. E quando se diz que o mágico que era assessor queria desviá-lo da fé, é porque já se percebe esse acolhimento da verdade. Aí você diz: por que ele queria desviar da fé, o procurador? Como ele fez isso? Ora, a gente não sabe precisamente que métodos ele usou, mas as motivações é possível discerni-la. Ora, se o cara era assessor e mágico, possivelmente ele só era assessor porque era mágico. Compreendeu ou não? Ou seja, possivelmente ele só ocupava aquela posição porque esse procônsul já tinha assim uma queda por o que seja misterioso, e aquele cara transmitia a ele a segurança que os falsos profetas transmitem, entendeu? Então era bom ter aquele cara ali. Só que quando o evangelho chega desbaratando o misticismo, aí o cara disse: eu vou perder meu emprego. Porque se esse negócio é verdade, daqui a pouco o procônsul vai estar gozando uma paz no coração tão grande que não precisará dos meus serviços mágicos. Não precisará dos meus tambores que se batem. Não precisará da quiromancia, das runas, dos búzios. Porque onde o evangelho chega como inconsciência, aí existe uma pacificação. E o mágico, o falso profeta disse: o que será de mim? Então eu não posso deixar esse negócio entrar no coração do governador, porque senão quem se ferra serei eu. Então vamos desviar. E ele tentou. E essas tentativas certamente não foi assim uma vez. Talvez foram tentativas argumentativas. Talvez foram tentativas depreciativas da mensagem. Talvez foram tentativas desmoralizantes dos pregadores. Ele tentou desviar da fé. E talvez o procônsul ainda ficou meio angustiado, entre lá e cá, entre cá e lá. E talvez quase que não foi abraçar o evangelho por causa da sedução da mágica. Ficou cocheando. E é nessa hora que você encontra a palavra do apóstolo Paulo. A palavra não, a sentença de Paulo. Às vezes a gente hoje escuta a gente dizendo assim:
É o que eu mais vejo por aí, viu? As propagandas de culto dizendo assim, hoje vai ser forte. Já viu isso? Hoje é muito forte. Foi forte demais. Tem até uns vídeos bobo na internet, tem um tal de um novo falso profeta no mercado, que tem um vídeo de um pai de santo desafia o apóstolo Agenor, não sei das quantas. Umas coisas tolas, ridículas. Eu quero ver assim, mostra assim, mostra assim. Paulo olha para o cara e diz o seguinte: então Saulo, também chamado Paulo, cheio de raiva era? Cheio de ira? Cheio de indignação? Dando murro era? Não, cheio do Espírito Santo. Por isso que não brinque com esse negócio. Não brinque. Não brinque de dizer assim, tu vai ficar cego só por maldição não, viu? Porque nada tem a ver com Jesus. Não, pastor, é que eu fui pregar o evangelho ali, botaram a gente para correr. E eu disse, uma chuva de pedra na cabeça de tudo. Não, aí nada tem a ver com o evangelho. Aí é só suas raivinhas bobas. Você ficou com raiva. Aí ficou desejando que o outro morresse acidentado. Só porque rejeitou o evangelho na sua cara. Que conversa. O que Paulo disse aqui, ele não disse de sabedoria animal. Não foi de sabedoria animal. Da pulsão. Conforme a gente está vendo aqui em Tiago. Não foi sabedoria animal, foi cheio do Espírito Santo. E o que foi que ele disse? Bom, o que Paulo disse foi um diagnóstico realista. Não foi uma palavra imprecatória. Primeira coisa, então Saulo, cheio do Espírito, olhou e disse, filho do diabo. Bar Jesus, tu não é filho de Jesus, tu é filho do diabo. Filho do diabo. Filho do diabo porque faz parte daquela religião. Filho do diabo porque não frequenta os lugares que eu frequento. Cuidado quando a gente fala de alguém filho do diabo. Filho do diabo porque diabolicamente agiu contra a mensagem do evangelho. Se fez filho do diabo. Se fez. E o que Paulo faz é o diagnóstico, filho do diabo. E diz mais, cheio de inimigo de tudo que é justo. Inimigo de tudo que é justo, porque as motivações do assessor eram as mais perversas. Era de continuar sequestrando o governador pelas artes mágicas. A manipulação. Talvez uma das obras mais ardilosas de Satanás seja exatamente essa. A manipulação da consciência do outro. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Coisa horrorosa. E quando eu falo de inimigo de tudo que é justo, dessa manipulação do sequestro de consciências, eu estou lhe dizendo que você tem que olhar com discernimento, que o que mais ocorre muitas vezes dentro de igreja evangélica é sequestro de consciências, manipulação. Isso nada tem a ver com Jesus, isso tem a ver com o diabo. Gente encabrestada, de cabeça assim, sob a coleira daquele que se coloca como representante da divindade. Isso tem a ver com o diabo, não com Jesus. Jesus nunca agiu assim. Jesus nunca botou um laço no pescoço de ninguém e puxou. Você viu isso alguma vez? Não. A mensagem do evangelho atinge a consciência, para que o indivíduo com liberdade decida-se pelo evangelho. Ou você viu Paulo fazendo magiquinha para o procônsul crer? Quem manipula a consciência está agindo em sintonia com a sabedoria demoníaca. E que Paulo descancara aqui, tira a máscara. Ora, inimigo de tudo que é justo, e diz mais, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Essa ideia de engano aqui é de torpeza, é de ludibriar, é de manipular, é de esconder, é de quem faz mágica.
É de quem faz mágica. Aquelas magiquinhas, do tipo assim, tu vai cair agora pelo Espírito, que bota 2 mãos aqui e um pé aqui atrás. Tem essas coisas também, viu? Tem. Tem muita magiquinha. Tem muita hipnose. Outro dia eu vi um doido na internet, na igreja, dizendo assim: ó, Deus me deu uma revelação. Qual é a revelação? É que para libertar, para eu saber as pessoas que estão com algum espírito demoníaco, ele faz assim com as mãos e fica 5 segundos, aí tenta tirar, aí o cara fica, pronto, os que ficaram presos vêm aqui à frente. Ô irmãos, pelo amor de Deus, em hipnose faz isso com muito mais habilidade. Outro dia tem outro doido que pegou, acho que botou pozinho de tangue no fundo de uma garrafa, aí jogava água, olha o milagre, a água saiu rosa, a água sai amarela, e o cara tinha mais ousadia de dizer assim: há muitas pessoas que queriam ver isso aqui, e você está vendo. Bandido. Aí tem gente que diga: pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus. É filhos de Elimas o mágico. É a geração dos filhos de Elima, dos Bar Jesus, que na verdade são Bar Diabos. É só isso. Cheio de dolo, cheio de engano, cheio de maldade, ludibriando a boa fé, enganando os incautos, gente que está lá com o melhor coração, querendo servir a divindade que emulou o seu espírito, mas ela não sabe quem é. Aí encontra um filho do cão desse na vida e dá tudo o que tem, porque no final das contas o interesse é aqui, ó. É uma desgraça. É uma desgraça. Que utiliza de jogo de palavras, de profecias que Deus nunca disse. Feito uma pessoa que me contou lá em Limoeiro, que depois foi cobrado o pastor, vendeu a casa, porque o pastor disse que Deus ia dar em dobro. Aí ele vendeu e deu, vê. Aí depois foi falar com o pastor: Deus não me deu não, pastor. Disse: você deu esse dinheiro a quem, meu filho? Eu disse: o senhor não lembra não? Eu digo: esse é o seu problema, você deu a mim, dê a Deus. Se você tivesse dado a Deus, era diferente, você deu a mim. Então devolva o dinheiro, rapaz, mas aí também deixa para lá. É uma loucura, irmãos, é uma loucura. Eu nunca perco meu tempo falando dessas aberrações, mas o texto enseja que eu fale. Você concorda comigo? São os filhos de Elimas. Aí Paulo dá a sentença, como boca de Deus, cheio de Espírito. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Essa é a pergunta que salva. Percebeu agora? Você percebeu que essa é a pergunta da salvação? Quando é que você vai parar? Quando? Você sabe, Elimas, você sabe que o que você faz é engano. Eles sabem. Os que assim procedem sabem que enganam, sabem. E o maior juízo sobre os tais são as suas próprias consciências. Eles sabem. Por isso que a pergunta que salva é essa: quando é que você vai parar? Aí Deus intervém. E o que se diz, verso seguinte: saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Aleluia. A mão do Senhor está contra você, mas não contra você, ser humano, mas contra você, enganador. Eu queria que você entendesse que a mão do Senhor está contra o você maligno, o você enganador e enganado, o você maquiado, o você mascarado, o você mágico. A mão do Senhor está contra esse você que você se tornou. E para a sua salvação, eu estou interpretando o que aqui está dito. A mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz por algum tempo. Glória a Deus por isso. Tem gente que lê esse texto assim, dizendo que Deus estava lá no céu, nervoso, no trono. Aí Deus não se aguentou, foi lá e de raiva contra o cara. Não foi. Não foi.
O juízo de morte para esse indivíduo seria simplesmente ele ficar como ele era. Compreendeu? Mas para a salvação dele, ele ficou cego. Porque glória a Deus é quando a mão de Deus está contra a nossa malignidade. Bem-aventurado é aquele ao qual a mão de Deus está contra a corrupção, contra a loucura, contra a promiscuidade. Bem-aventurado é aquele que fica cego, que se aleja, que tropeça, que cai, porque a mão do Senhor está contra aquilo ao qual nós nos tornamos. Essa pergunta a gente não vai saber lá aqui, a gente só vai saber no céu. A pergunta é: quando vai parar? Quando vais parar de transtornar os retos caminhos do Senhor? Quando será? A gente não sabe de nada, mas eu não me espantaria da gente encontrar Elimas lá no céu, dizendo: depois daquela cegueira eu parei. A gente não sabe, eu estou só especulando. Mas eu só quero que você entenda, para você não ficar dizendo assim: é assim que Deus faz com os hereges, mata e bota tudo no inferno. É só para você entender que a mão do Senhor contra Elimas era a salvação de Elimas. Bom, o que acontece, para a gente então encerrar, é que uma vez que ele ficou lá tateando, faz mágica agora, Zé Limas, para ver, faz mágica agora, faz mágica, e Elimas lá tateando, com a névoa de escuridão, e o que se diz no versículo 12, e aí a gente já vai encerrar, é que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu porque estava mais do que provado a falsidade, o engano, a disfarçatez, creu, e para que não fique dúvida, creu profundamente impressionado. Impressionado com o quê? Olha essa última frasezinha, não se esqueça disso jamais. Impressionado com a doutrina do Senhor. Notou isso aqui? Impressionado com a doutrina do Senhor. Então, de uma vez por todas, desvencilhe na sua mente, faça o rompimento da ideia de que doutrina tem a ver com sistematização. Toda vez que você lê a palavra doutrina, não ache que tem a ver só com um conteúdo denso, sistematizado. A gente pode usar também para estes termos, mas não olhe apenas por esse viés. A doutrina do Senhor é exatamente o Evangelho aplicado na vida. E o procônsul viu, e se admirou, e creu. Mas também não fique achando que ele creu por causa do milagre, não. Porque mais milagre do que viu Faraó, pelo amor de Deus. Faraó viu 10 pragas. E estava com o coração de dura cerviz. Mas esse aqui creu no Senhor. De modo que a gente encerra essa primeira estação da viagem de Paulo, na ilha de Chipre, dizendo que houve de fato ali uma repercussão extraordinária da palavra de Deus. Mas antes de a gente encerrar e seguir viagem, se Deus assim permitir, no próximo domingo, é que o versículo 13 vai deixar aqui apenas um parêntese, que a gente vamos fechá-lo e vamos abrir novamente lá no final dessa primeira viagem e o início da segunda. É que o versículo 13 disse: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E diz então que João Marco os deixou ali e disse assim: quem quiser ir vá, mas eu voltarei para casa. A passagem aqui na ilha de Chipre já deu o que tinha que dar para mim. Então Paulo e Barnabé, Deus abençoe vocês, vão em paz, mas papai aqui não aguenta não. E voltou para Jerusalém. João Marcos arregou, voltou para Jerusalém. Isso vai ser o motivo de uma briga, mais uma briga. Mas também Deus sabe fazer
os seus caminhos, não sabe, irmão? Mais tarde a gente vai ver que quando Paulo estiver velho, cansado, na prisão, sozinho, ele vai dizer assim: manda vir João Marcos, porque ele me faz muito bem. Mas isso é lá na frente. Por enquanto, você acha que Paulo deu tchau a João Marcos com alegria, foi? Você acha? O texto não diz. Mas você acha que Paulo disse: pois tá bom, meu filho, vai em paz. Cabra frouxo, não vem mais, não anda mais comigo. Feito de Jailson, né? Passarinho que anda como morcego, dorme de cabeça para baixo. Não anda mais comigo, não vem mais. E de fato, teve uma briga lá. Mas, se você não sabe, os estudiosos estão de acordo que possivelmente o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi o evangelho de quem? De Marcos. E eu não duvido nada que essa desistência de Marcos fez ele chegar até Pedro, colou em Pedro e se tornou o primeiro escritor do Novo Testamento. De modo que a viagem continua e Deus sabe quais os caminhos. Uma coisa eu sei: o primeiro confronto foi o confronto do que é, do evangelho que é, contra o que parece ser, das mágicas, das ludibriações, das manipulações, dos sequestramentos de consciência que faz o indivíduo ficar assim, sequestrado de um guru, de uma divindade. Mas uma coisa eu lhe digo: o que aconteceu aqui, com contornos diferentes, acontece todo dia, toda hora. E conforme eu disse no início, eu repito no final, que nós saibamos fazer os aplicativos do Evangelho para o agora. E que a gente saiba que o nosso desafio não é menor do que o de Paulo, não. Todo dia tem Elimas, o mágico na esquina, e outros tantos confrontos que a gente vai ver. Mas que Deus nos dê a graça de sermos homens do Espírito, para a glória do seu nome. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã e que você possa ter, de fato, acolhido no seu coração essa palavra. Meus irmãos, apenas